Boa noite, muito bem-vindos. Vamos começar com o nosso livro Mantras de Vida. É o capítulo 5. Junto do ar, respiro algo de luz que garante minha existência. Confio na farmacopeia da natureza. Ela nunca erra no seu modo simples de curar. De momento a momento, deixo um sorriso brincar em meus lábios, porque este hábito divino nos alenta e conforta. Jamais repito palavras que ouço que não tenha cunho de fé e de otimismo. Quando me deito para dormir, faço um preparo para a viagem, pela oração e repouso nos braços de Morfeu, com todo contentamento. Quando acordo, agradeço a noite escola que me preparo do mesmo modo para as lutas do dia. Procuro dar às minhas mãos serviço condigno, que não envergonha a consciência. Só falo palavras que educam e que instruem, e dou graças a Deus por isso. Nunca reclamo, pois nada me aborrece. Sou sempre feliz na felicidade de Cristo. Não me canso nos meus trabalhos, porque os meus pensamentos são robustos, saudáveis e retos. Continuo agradecendo a quem me odeia e procurando compreendê-lo. Sou forte e feliz e me alegro com a felicidade dos outros. Muita coisa boa para parar e pensar. Então vamos para o Livro dos Espíritos, onde começamos um novo capítulo da lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça e direitos naturais. Pergunta 873. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que a simples ideia de uma injustiça é revoltante. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Por isso, frequentemente, em homens simples e incultos, nos deparamos com noções mais exatas de justiça daqueles que possuem grande cabedal de saber. É muito bem dito. No livro O Céu e o Inferno, nós estamos lendo as comunicações dos espíritos endurecidos. Esse tem por título A Rainha de Oude, falecida em França em 1858. Quais as suas sensações ao deixar um mundo terrestre? Ainda perturbada, torna-se-me impossível explicar. É feliz? Tenho saudade da vida, não sei. Experimento acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Lamenta ter sido sepultada entre cristãos e não no seu país? Ah, sim, a terra indiana me pesaria menos sobre o corpo. O que pensa das honras fúnebres tributadas aos seus despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. Deixem-me, forço-me a falar quando não quero que saibam o que sou agora. Eu lhes asseguro, eu era rainha. Respeitamos a sua hierarquia e só insistimos para que nos responda no propósito de nos instruirmos. Acredita que seu filho recupere de futuro os estados de seu país? Meu sangue reinará por certo, visto como é digno disso. Liga a essa reintegração de seu filho a mesma importância que lhe dava quando encarnada? Meu sangue não pode se confundir na multidão.
Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar de seu nascimento. Poderia nos dizer agora? Sou oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Você viveu nos esplendores do luxo, cercada de honras. O que pensa hoje de tudo isso? Que tenho direito. A sua hierarquia terrestre concorreu para que tivesse outra mais elevada nesse mundo em que estás? Continua a ser rainha, que se enviem escravas para me servir. Mas não sei, parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui, e contudo eu sou sempre a mesma. Professava a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana, eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinala entre a sua religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda. Diz que todos somos irmãos. Qual a sua opinião a respeito de Maomé? Não era filho de rei. Acredita que ele tenha tido uma missão divina? Que me importa isso? Qual a sua opinião quanto ao Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de preocupar meus pensamentos. O que pensa desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Tem inveja da liberdade de que gozam as europeias? Que poderia me importar tal liberdade? Servem-nas acaso de joelhos? Tem reminiscências de encarnações anteriores a esta que acabou de deixar? Deveria ter sido sempre rainha. Por que acudiu tão prontamente ao nosso apelo? Não queria fazer, mas me forçaram. Acaso julgará que eu me dignaria a te responder? Quem é você ao meu lado? E quem lhe forçou a vir? Eu mesma não sei, porque não deve existir ninguém mais poderoso do que eu. Sob que forma se apresenta aqui? Sempre rainha, e pensa que eu tenha deixado de ser? É pouco respeitoso, fica sabendo que não é desse modo que se fala com uma rainha. Se nos fosse dado enxergá-la, vê-la-íamos com os seus ornamentos e pedrarias? Certamente. E como se explica o fato de, despojada de tudo isso, conservar o seu espírito, tais aparatos, sobretudo os ornamentos? É que eles não me deixaram. Sou tão bela quanto era e não compreendo o juízo que fazem de mim. É verdade que nunca me viram. Qual a impressão que lhe causa em se achar entre nós? Se eu pudesse evitar, tratam-me com pouca cortesia. Agora quem fala é São Luís, que é um dos espíritos dirigentes, dessas comunicações. Deixem-na, a pobre está perturbada. Tem compaixão de sua cegueira e Oxalá lhe servirá de exemplo. Não sabem quanto padece seu orgulho. E agora uma nota de Kardec. Evocando esta grandeza decaída ao túmulo, não esperávamos respostas de grande alcance, dado o gênero da educação feminina nesse país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente a vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude de sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões e que lutava contra a própria fraqueza,
E, finalmente, que muito deveria sofrer pela sua impotência. E agora concluímos com as trovas de Lulu Parola, Desobsessão, que estão no livro Trovas de Outro Mundo, livro psicografado por Chico Xavier. Amo o trabalho no mundo, por mais desgostos te tragam. O espírito vagabundo procura a cabeça vaga. Muito irmão obsidiado lembra a gaiola em caminho. O amigo desencarnado é o pobre do passarinho.